Opa! Aí, Agora sim! Ontem eu tive o mesmo problema na live que eu fiz com outro rapaz investidor. Deu o mesmo problema. Não sei o sério? que O que que... será que era, hein? Hã? Qual será o Então, motivo? Não sei. não sei o que que é, cara. Mas Eu vamos acho que tá aprender, dando né? um retorno, né? Então eu tô ouvindo a minha voz aqui também. Colocar um fone de ouvido Deixa eu. pra ficar bom. Deixa eu colocar o meu também aqui. Eu acho que vai facilitar. Vamos se adaptando, né, Cláudio? É. Primeira vez que tá fazendo? Então, eu não sou. Estou me adaptando também a esse novo mundo aí. Sim. Todos nós, né? E Então, quem não se adapta, fica para trás. verdade. Acho que Primeiro agora é legal. agradecer, né, você por ter aceitado o desafio. Não, perfeito, tamo junto. Agora sim, agora ficou legal. Vamos esperar o pessoal Vamos lá, Claudião. retornar. Esperar o Vamos pessoal iniciando então. sair, né? A voz não tá saindo legal aqui pra mim. Não, tá muito baixo, hein? Não. Será que é o meu fone, não? Pera aí. Acho que eu vou fazer sem o fone. Tá, beleza, pra Não, mim tá tá saindo ótimo. ruim. Tá ouvindo aí minha voz? Minha esposa vai ver ali, mas a minha Pra voz não mim, tá legal, não. pra mim tá excelente aqui a sua voz. Tá? Tá muito bom. Pera aí. Estão ouvindo aí, pessoal? Alguém dá um retorno pra nós aí, Thaís, ou a Giza, como é que tá o áudio? Tá Só normal? pra dar um feedback pra nós aí. A minha esposa disse que tá normal. Pra mim tá excelente aqui também. Só eu tô ouvindo meio fanho. Então vamos iniciar, Felipe. Vamos lá, Claudião. Conta aí um pouco da sua história, né? Sua trajetória. Quem que é o Felipe? Vamos lá, então. Então, moro aqui em Curitiba, né? Você esqueci da cidade, Cláudio. Oi? Esqueci a sua cidade. Você tá onde Eu mesmo? sou de Indaial, aqui lá de Blumenau. Ah, é verdade, Indaial. A gente se conheceu Lá no seminário do seminário lá do Grupo do Sandro, de Jaraguá do Sul. Ah, é verdade. Verdade. Legal. Então, hoje eu sou um empreendedor dessa nova economia, né? Eu construo hoje o mercado consumidor. Nós movimentamos produtos de primeira necessidade em larga escala, então daí que vem a nossa renda, nós vivemos disso. Mas eu tive uma trajetória bem interessante, eu trabalhei muitos anos dentro da indústria, trabalhei aí em torno de 11, 12 anos dentro da indústria, passei por diversas áreas da indústria, passei por chão de fábrica, foi a maior parte, né? Mas mesmo em chão de fábrica eu passei por área de manutenção, área de qualidade, a área de liderança também, né? Então passei por várias áreas. E tem um ponto muito interessante nesse aspecto, porque eu sempre considerei, Cláudio, que tinha uma coisa que me incomodava muito, era trabalhar por dinheiro. Isso é algo que me incomodava muito. E é porque não caiu na minha mão nenhum livro naquela época de Robert Kiyosaki, né? Então, assim, eu me sentia coagido na forma que eu pensava quando se falava em construção quando se falava em gerar renda, né? Então, eu pensava, poxa, será que não existe uma forma de a gente trabalhar e que o decorrer dos dias fossem mais prazerosos e que, por consequência, isso me gerasse dinheiro? Então, eu pensava dessa forma. Só que como eu não encontrei ninguém que falasse a minha língua, então eu me sentia coagido. E por muitos anos, né, coisa de 11, 12 anos aí, eu entrei, quer dizer, feito manada. Eu estava como a grande maioria das pessoas, né, trabalhando por dinheiro, preocupado somente com o dia de amanhã,
e vivendo uma rotina muito densa, muito pesada, sabe? Uma rotina que não me permitia crescimento, porque o meu trabalho era somente para suprir as minhas necessidades. E aí eu brinco bastante, né, que as pessoas vivem de lapsos, né, de fragmentos de alegria. Então, por isso que hoje eu entendo, é muito engraçado isso, né, porque eu pisava dentro da empresa que eu trabalhava, Cláudio, e a gente entrava na segunda-feira para trabalhar pensando na sexta, né? Você já entra na segunda pensando, quando sexta-feira chegar. Voltava das férias pensando na próxima. Então, quando eu comecei a avaliar isso, eu falei, cara, isso não é vida, cara. Não pode um negócio desse. Não pode ser que Deus nos criou para vir para esse mundo para pagar conta, né? Então eu passei muito tempo dentro desse processo, assim, sofrendo com isso. E como na minha família tem um histórico muito forte da questão da fotografia, então eu sempre tive muita paixão pela fotografia. Eu falei, cara, eu vou tornar essa paixão minha profissão. E demorei anos para que isso acontecesse, mas anos. Passou muito tempo. Quando eu tomei coragem de falar assim, não, cara, eu vou assumir a fotografia como uma profissão. E levei isso em paralelo. E foi a mudança, né? O ser humano é muito resistente à mudança. E quando eu entrei na fotografia, óbvio que a fotografia não me gerava renda, comecei a fazer esse trabalho em paralelo. Então eu trabalhava dentro da indústria, e durante a madrugada e os finais de semana, eu comecei a fazer alguns trabalhos de fotografia. Cara, isso me proporcionou um prazer imenso, porque falei, cara, eu tô fazendo o que eu amo, cara. Nossa, tô livre. Legal. Tô livre, o pensamento era esse, tô livre. E quando chegou num determinado ponto, a minha esposa falou assim, poxa vida, você tá se matando demais, 2 profissões e tal, abandona a indústria. Isso para mim foi libertador, assim. Cara, meti o pé mesmo e comecei a trabalhar por conta. Abri minha empresa de fotografia, levei um tempo, né? Levei um período aí para poder me estabelecer no mercado, ter um certo nome, ter giro de clientes, né? E num certo momento eu considero que eu vivi uma certa ilusão. Porque eu achei que eu era livre. Porque assim, quando você trabalha de empregado, quando eu estava trabalhando de empregado, eu sempre considerei que eu merecia ganhar mais. Cara, eu mereço ganhar mais. Eu mereço um salário melhor. Eu mereço um cargo melhor, uma função melhor. Só que isso são variantes que não foge da tua mão. Isso foge da tua mão. Isso não tá no teu controle. Então você depende de muitas coisas. Um exemplo bem simples, quando eu estava dentro da indústria, eu fazia um determinado trabalho voluntário, que era extremamente importante para mim aquele trabalho. E eu caí num horário o meu horário de trabalho dentro da minha última indústria que eu trabalhei numa multinacional, trabalhei na Renault. E eu, na inocência, Cláudio, olha a inocência da criatura. Cheguei pro meu superior e falei, seguinte, eu desenvolvo um trabalho assim, tenho um trabalho voluntário, muito interessante, tal. E eu gostaria de permanecer fazendo esse trabalho. E só que para que isso aconteça, eu preciso que você me mude de horário, eu preciso de um horário diferente. Aí o meu superior assim, olhou para mim, deu um sorrisinho assim, mas muito sem vergonha, e falou para mim assim, que interessante, parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns. Mas faz o seguinte, então, você quer mudar, então, de horário? Eu falei, quero, poxa, eu preciso mudar de horário. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha em volta, eu trabalhava na Renault, né? Falei, dá uma olhadinha em volta aí nas terceirizadas da Renault, tá cheio de vaga lá no horário que você quer. Porque na tua vaga, nesse horário aqui, tem 15 mil pessoas no banco de dados. Então, você faz a tua escolha. Nossa. Você dá uma procuradinha aí fora, vê o que você acha, porque essa vaguinha que você tem aí, tem 15 mil pessoas. Cláudio, aquilo foi pra mim assim Cara, foi um tapa na cara. Aí eu cheguei a essa conclusão de que nada contra quem trabalha empregado. Eu tô falando da minha perspectiva. Eu falei, cara, não pode ser. As coisas não funcionam assim. E aí esse foi um dos meus motivadores para realmente assumir a minha carreira de fotografia. E quando eu entrei na fotografia, eu tive a doce ilusão. Falei, cara, sou livre agora. Nossa, sou livre. Eu tenho a minha carreira, eu faço os meus ganhos. E, assim, por um bom período, realmente eu tive muito prazer. Eu tenho muito prazer na fotografia. Né? Eu não estou atuando, mas eu me considero fotógrafo. E sim, eu tenho um projeto para voltar, mas por prazer. Que realmente os rendimentos sejam consequência
trabalho prazeroso. Mas quando você assume a profissão de fotógrafo, e fotógrafo tem todo um romantismo que envolve, né, a fotografia de casamento, a criatividade, todo aquele glamour que envolve a fotografia. Só que o fotografar, Cláudio, a captação da imagem é 5% do trabalho da profissão fotógrafo. É 5%. Como o sistema educativo tradicional não nos ensina a empreender, né? Não ensina para nós várias áreas que envolvem o empreendedorismo. No meu caso específico, captação de cliente, pós-venda, marketing, eu não tinha essa informação. Então, assim como eu e 99% das pessoas que se aventuram no Brasil de empreender, não têm o conhecimento suficiente para isso. Eu não fiz estudos de mercado, eu não desenvolvi o meu persona, eu não sabia quem era meu persona. Eu não tinha informação alguma, nem sabia o que era isso. E aí eu entrei assim numa dificuldade gigantesca. Gigantesca, porque eu não sabia, eu estava no escuro. Comecei a desenvolver alguns meus clientes, por sorte, não sei te dizer exatamente como fluiu minha carreira. Por um período, a satisfação de fazer o que eu gostava me manteve na fotografia. Só que eu comecei a ter esse desespero, como, segundo um grande autor aí, que acho que boa parte de vocês conhecem, que é Robert Kiyosaki, né, que fala sobre os quadrantes do fluxo de caixa, né? Eu tinha uma mentalidade de empregado e agora eu fiz uma mudança de quadrante e passei a ser autônomo, né? E aí existem valores, né? O meu valor mais forte como empregado, que me segurava, de certa forma, né? Ainda com a minha insatisfação muito grande como empregado, são esses benefícios, né? A estabilidade. Uma outra coisa muito interessante que eu sempre avaliei quando eu estava empregado era que isso me incomodava muito, Cláudio. É porque assim, quando você está trabalhando empregado, o seu salário normalmente é fixo. E de regra geral, o meu era fixo, né? Sim. Então, quando você entra e desenvolve, você alcança as habilidades, né, tem aquela estabilidade de conhecimento para executar o teu trabalho, você começa a perceber que se você der 90% do seu potencial, o seu salário é o mesmo. Daqui a pouco você percebe que se você der 80% do teu potencial, o teu salário não muda. De repente você fala, cara, eu vou dar 60% do potencial. E você fala, meu salário é o mesmo. Então, qual que é a tendência que eu percebi, né? Principalmente no ambiente que eu trabalhava? Que as pessoas trabalhavam para dar o mínimo possível. Você economizava, né? Se arrastando, cara. Eu lembro que caiu um braço de um robô dentro da linha de produção. A primeira atitude das pessoas era sentar. Ninguém se preocupava em criar melhorias. A gente tinha a obrigação de criar melhorias. Mas não que era uma ação, não que era uma atitude proativa das pessoas. Cara, isso é péssimo. Quando você vive um ambiente desse, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso torna-se um hábito. Então isso para mim também foi um ranço que eu trouxe para a fotografia. Porque tinha dias que eu acordava na segunda-feira e falei, cara, não tem salário. Chegava dia 15, dia 30, não tinha vale, não tinha salário. Eu tinha que buscar. Então foi uma mudança de mentalidade, né? De sair da mentalidade de empregado para migrar para a mentalidade de empreendedor, de autônomo. Só que também tem um outro probleminha aí com o autônomo, né? Quando eu estava na fotografia é que, como eu não tinha recurso, quer dizer, eu pulei de cabeça. A Dani, Dani, Rondônia, hein? Fala, Dani, tudo bem? A minha cunhada lá de Rondônia, que legal. Quando eu entrei na fotografia e pulei de cabeça, eu percebi que eu queria as coisas muito do meu jeito, Cláudio. Muito do meu jeito. Então, você começa a assumir todas as funções. Então, você se sobrecarrega, uma por questão financeira, porque eu não tinha bala na agulha para poder realmente estruturar minha empresa, ter alguém de marketing, alguém de financeiro. Né? Eu terceirizava algumas funções, né, que eu precisava fazer, que era diagramação, tinha o meu diagramador, eu puxava alguns profissionais para montar uma equipe, mas isso era muito in loco, né? Dependia muito do evento, principalmente do tipo de contrato que eu fechava. Só que eu me sobrecarreguei das funções. Então, eu era 100% da minha empresa. Então, aquele glamour de viver a fotografia, de ser livre, de ter a profissão dos sonhos, começou a ir por água abaixo. Porque a criatividade e o romantismo que eu precisava ter, aquele viver o sentimento, viver o dia da noiva, viver o sonho dos meus clientes. No dia da fotografia,
ele era corrompido pela obrigação de fechar pelo menos 4 contratos por semana. Então eu estava fotografando aqui pensando, cara, pelo amor de Deus, tomara que tenha uma amiga de uma noiva que vai casar, que ela gosta de mim, que ela gosta do meu trabalho. Então a obrigação de fechar o contrato rompia todo e qualquer romantismo da minha criatividade. E aí eu comecei a viver a realidade da profissão. Você entende? Por falta de conhecimento, por falta de conhecimento de gestão de carreira, isso me assombrou muito tempo. Isso me assombrou por vários anos na frente da fotografia, né? Porque eu comecei a ver eu não tinha uma perspectiva, uma visão de futuro da minha carreira por falta de conhecimento. Só que chegou um determinado momento, essa mudança muito grande que está acontecendo, me foi apresentada uma forma de gerar renda. E aí uma frase que mexeu muito comigo é o seguinte, diz assim, que tudo que vai para o ralo, olha só que interessante, Cláudio, tudo que vai para o ralo pode te deixar rico. Eu falei, cara, como é que é essa história, né? Como que tudo vai para o ralo pode te deixar rico? Porque você começa a ver que, principalmente, a gente fala do mercado de consumo. Quando eu comecei a comparar com a minha carreira, eu pensei, pô, quem são os meus clientes? Tinha um estudo na época, que foi feito pelos profissionais da minha área. Em Curitiba era mais ou menos em torno de 55 casamentos por final de semana. Desses 55, em torno de 25, 30 casamentos eram os clientes que investiam mais de 30 mil reais por evento. Esse era o meu nicho. Ele é muito restrito, porque dentro, né, na minha carreira de fotografia, o fotógrafo o sul do Brasil, que se não me engano Santa Catarina, acho que é o terceiro, salvo erro, é o terceiro maior mercado fotográfico do Brasil. Curitiba tem excelentes profissionais. Cara, tem cara fera pra caramba aqui. Tem muito cara bom. Então, é um mercado extremamente concorrido. Então, quando eu olhava pro meu mercado, o meu nicho, o meu leque de clientes, que é extremamente restrito, é mais ou menos assim, jogar esse monte de profissional e cara muito fera, muito melhor do que eu, cada um com um facão dentro de uma sala escura. Era facãozada no escuro, meu irmão. Você entende? Para você captar cliente. Quando eu olho para uma oportunidade de geração de renda, onde o mercado é recorrente, isso é um termo que guardem, isso vale um milhão esse termo. Mercado recorrente, mercado de consumo recorrente. Quando eu olhei para esse mercado que foi me apresentado, onde eu não precisava criar necessidade de ninguém, e eu comparei ele com a fotografia, que o leque era desse tamanho, eu falei, cara, meus clientes, 55 casamentos por final de semana, em torno de 25, 30, gastam mais de 30 mil, esse é o meu cliente. Quando eu olhei para essa outra oportunidade, onde todo mundo que toma banho, escova os dentes, limpa a casa, cara, esse leque abriu 360. Eu falei, opa, aí tem uma oportunidade interessante. Então, aí eu entrei no mesmo parafuso, comecei a levar 2 profissões e 2 carreiras ao mesmo tempo. Isso para mim foi assim, doído, mas doeu muito, porque o ser humano é resistente à mudança. Essa mudança, essa transição foi muito pesada para mim, sabe? Muito traumática. Mas, para concluir quem eu sou hoje, eu gosto de uma liberdade muito interessante, Cláudio. Eu não tenho os resultados que eu ainda sonho, certo? Mas eu comecei a entender, a enxergar questões de prioridade. Então, eu tenho prioridades. Então, o que são as minhas prioridades zero hoje? É a minha família, né? Porque a fotografia me permitiu uma certa liberdade, porque eu não precisava cumprir certos horários, vamos dizer assim. Mas, os finais de semana, eu trabalhava, às vezes, quinta, sexta, sábado, domingo, saía meio-dia de casa, voltava às 6 horas da manhã, e o pós-produção, que é a parte mais densa do trabalho, isso me consumia 15, 16 horas por dia. Eu estava vendo meu filho crescer na horizontal. E isso começou a pesar para mim. Eu tinha crises de choro, porque eu não tinha tempo para meu filho. E aí, quando eu comecei a determinar prioridades, e hoje eu vivo isso, a minha prioridade são os meus filhos. Né? Eu tenho um filho de 4 meses e tenho um menino de 5. E hoje eu tenho a tarde inteira para eles, Cláudio. Eu não tenho a liberdade financeira que eu ainda estou construindo, estou a caminho. Mas já gozo de uma liberdade fantástica por ter feito um determinado trabalho, ter construído um mercado consumidor. Estamos presentes em mais de 100 cidades no Brasil, iniciando o mercado fora do Brasil também. Isso já me dá essa liberdade. Então, cara, é fantástico. Isso é fantástico. Então, esse sou eu hoje. Um cara que tem uma
liberdade, um estilo de vida interessante, principalmente priorizando essa convivência com a minha família. Então, basicamente é isso, Claudião. Beleza. Então, Felipe, retornando lá sobre... Você comentou sobre as mudanças, né? O ser humano é muito resistente à mudança, né? As pessoas não estão enxergando que a coisa está mudando, né? Eu tive até vendo um vídeo de um rapaz que mora lá no Japão. Ele se desenvolveu como pessoa e começou a dar treinamentos. E ele disse que o erro das pessoas hoje é ficar procurando curso. Eu sou cabeleireiro, vou lá, faço um curso de manicure e tal. Porque hoje a pessoa tem que se especializar em divulgar. Primeiro, para depois, ela tem que aprender a trabalhar nas mídias sociais, para depois ela ir fazendo curso, porque senão ela vai ficar para trás. É isso que a gente está percebendo, né? Dessas mudanças, né? A coisa está mudando muito rápido e as pessoas não têm informação, né? O que você pode dizer sobre isso? Então, eu tô acompanhando várias pessoas nesse aspecto, e ontem eu estava ouvindo uma live também, um profissional da área de saúde. Ele falou um negócio interessante. As coisas já vêm caminhando para essa mudança, né? Esse mundo virtual hoje é muito forte. Nós estamos vivendo hoje aí a quarta revolução industrial, que é a era da informação. Então, os detentores hoje do grande volume de ganhos é as pessoas que mais compartilham conhecimento. Só que a gente tem... Eu vou falar um negócio aqui, eu quero que, pelo amor de Deus, vocês não me entendam mal. Por favor, vocês não. Obrigado, Brandão. Ei, Brandão. Obrigado pelo gato. Os parceiros estão chegando. O pessoal está chegando aí. Olha só, essa pandemia que está acontecendo hoje, né, no mundo inteiro, óbvio, a gente sabe de todo, né, tem a questão do Brasil, tem todo um plus aí também, né, no Brasil hoje, né, tem toda uma questão um pouco mais crítica envolvendo o Brasil, mas a nível global, existe um ponto muito, muito interessante relacionado à pandemia. A adaptação que a gente estava buscando relacionado a esse relacionamento virtual, que levaria, segundo as pessoas, segundo esse profissional que eu estava assistindo ontem, ele disse assim que o que nós levaríamos 2 anos para se adaptar, nós tivemos que nos adaptar em questão de 2 meses. Então, o mundo não será o mesmo após essa pandemia. O mundo não será o mesmo. Segundo a Forbes, eu li um artigo da Forbes mês passado, Cláudio, e ele falou, ele pontuou quatro segmentos que estarão extintos após a pandemia. Extintos. E um deles, um ponto muito interessante, eu não quero entrar nesse ponto com relação a esse segmento que irão sumir, mas uma coisa muito importante que ele falou, que eu achei interessante, é que existe um nicho de mercado, pessoas, segundo a Forbes, de idade em torno de 45 a 65 e 70 anos, essas pessoas foram obrigadas, vamos dizer assim, à inclusão digital. Elas foram inclusas digitalmente, né, por conta do distanciamento social. E exatamente o que a Forbes falou, que essas pessoas descobriram a beleza da internet. E aconteceu um caso com meu tio. Minha tia fez aniversário. Meu tio está beirando aí 70 anos. Segundo a minha tia, ele não é uma pessoa com muita habilidade na internet. Certo? Tem celular, faz mais o básico, né? Acho que não sei se tem aplicativo no celular também. Mas o que ele ficou maravilhado? É que com 3 ou 4 cliques, ele comprou um buquê de flores e uma cesta de café da manhã para minha tia. Ele ficou maravilhado com isso. Falou, cara, com 3, 4 cliques, isso estava na porta da minha casa. Segundo a Forbes, esse nicho é que vai fazer toda a diferença hoje em como as pessoas se relacionam. Nós fazemos muito comércio via internet. A minha percepção relacionada a isso? Nós tínhamos aí o nosso negócio, podemos dizer que estava 60%, 70% na internet. Sim. E eu percebi que após essa pandemia, por conta do isolamento social, eu dou muita risada. Olha só que interessante, o meu celular, o meu número, eu não sei se ele foi clonado,
ou se o meu número era de uma empresa de cobrança. Então eu recebo uma enxurrada de WhatsApp de pessoas pedindo boleto. Ah, porque você é da empresa tal, me manda o boleto, que eu estou com a conta atrasada, principalmente por causa dessa pandemia. Isso aí atrapalhou as finanças de muita gente no Brasil inteiro. E o que acontece? Em vez de eu bloquear essas pessoas, em vez de eu ficar debatendo, o que eu faço? Eu puxo conversa com essa gente. E sabe o que eu percebi com esse distanciamento? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão carentes, Cláudio. Cara, eu fiz muita amizade. Eu comercializei os meus produtos. Então, a forma como as pessoas estão enxergando e essa forma de comunicação, as pessoas estão dando um pouco mais de atenção. Então, como eu falei para você, após essa pandemia, isso aí vai mudar tudo. Tudo. Toda a forma de comercializar. Tem uma empresa aqui em Curitiba que vende, olha só, ela vende móveis. Um dos vendedores dessa loja falou que nunca vendeu tanto guarda-roupa pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp. Nunca vendeu tanto guarda-roupa. Cara, quando você imaginou que você ia comprar um guarda-roupa pelo Instagram, cara? Normalmente as pessoas querem lá olhar. Então, o hábito das pessoas, né, segundo um livro, até aqui, ó. Segundo esse livro aqui, ó, Poder do Hábito, você constrói um hábito em 30 dias e consolida ele em 40. Quantos meses nós já estamos nessa quarentena? Nem 40, não dá nem para chamar de quarentena, né? Quanto tempo? Olha só. Então, o hábito das pessoas de consumo mudou totalmente. Eu questionei um cara dos Correios. Ele veio entregar um Sedex aqui no condomínio. Eu chamei ele para conversar. Falei, cara, dá uma chegadinha aqui, deixa eu trocar ideia com você. Perguntei para ele assim, me fala uma coisa, como é que tá o volume de entrega? Ele falou, você não acredita, cara. As palavras dele. Nunca trabalhou tanto. Você não acredita, cara. O pessoal tá sentando o dedo no cartão de crédito, cara. Tá um volume monstruoso de entrega. Então, para quem tá ligado... Chega rápido, né? Chega rápido, exatamente. Então, as pessoas estão construindo o hábito, já consolidaram o hábito. Então, o que eu percebo? A gente precisa estar antenado com isso. A forma de negociar, a forma de fazer negócio, a forma de gerar networking está mudando. Quem está antenado, né, e quem acredita, ou sonha, ou pensa na remota possibilidade de que as coisas vão voltar ao normal, e seja qualquer tipo de negócio, seja qual for o seu produto ou serviço, você vai ter que se adaptar. Não tem como. A gente vai ter que se adaptar a esse novo formato de gerar networking, né? De gerar prospectos, gerar novos clientes, o tráfego, o pós-venda. Você tem que gerar, como que eles falam lá? Esqueci o nome da palavra. Você gera... Então, quando você aparece muito. Isso, você tem que gerar autoridade, né? Autoridade, você tem que gerar muito valor, né? Hoje, a forma de comercializar, você tem que aprender a agregar muito valor ao seu produto ou serviço, né? Para que ele esteja reconhecido e consolidado no mercado. Como é que a gente fazia isso antigamente? Era por tete a tete. Eu vou falar para você, eu sou um cara muito resistente à mudança. Entendeu? Para mim está sendo muito difícil essa questão, né? Então, essa forma de gerar conexão é que está mudando. Então, mesmo até terapia se faz por WhatsApp. Olha só, até terapia. Mas principalmente essa consolidação entre nós e o seu cliente, é isso que mudou, né? Para você trazer o seu cliente para você hoje, eu considerava essa nova era, né? Que a gente fala, a gente está entrando na era da comunidade, né? Essa conexão de network de internet eu achava muito frio, porque eu sou muito sinestésico. Cara, eu preciso tocar nas pessoas, eu preciso olhar no olho, né? Eu sempre me vangloriei, vamos dizer assim, de que eu tinha uma dificuldade de trazer o meu cliente na época da fotografia, de trazer o meu cliente na minha frente. É a minha maior dificuldade. Mas eu me vangloriava que 98% das pessoas que sentavam comigo, fechavam comigo. Porque eu tinha simpatia, né? Tem toda a questão, né, de gerar uma sincronia com a pessoa, uma sinergia com a pessoa, com o cliente. Então, 98%. Quando eu sentava, eu marcava, eu falei, cara, hoje eu fecho contato. Então, eu tinha essa habilidade. Só que isso agora não serve mais. E aí, como é que faz? Cara, tem que se adaptar. Certo? Então, a minha percepção é essa, né? O que a gente levaria 2 anos
para aprender. A gente vai ter, já estamos aprendendo, né? Esse formato, esse nosso bate-papo faz parte disso, né? Você não estava, eu e você não estávamos fazendo live no Instagram antes da Não. pandemia. Estamos fazendo agora. Sim, Bacana, né, Cláudio? verdade. Então, Felipe, queria que você abordasse algo que mudou muito a minha vida, tá? Assim, foi em relação aos livros. Certo. Em 2012, um amigo me indicou um livro sobre dinheiro, educação financeira. E de lá para cá, nunca mais eu parei de ler, né? E eu tentava ler livro de ficção, de esses livros que não agregam, né? E não conseguia, não entendia por quê. Aí quando eu comecei a ler livros que me interessavam, mudou muito a minha visão, a minha percepção, como você fala, né? O que você diz para as pessoas que não leem ainda, né? Que não... Então, eu acho que até tem a minha cunhada aqui, a Daniela. A Daniela lê muito também. Eu acompanho ela, sei que ela gosta muito de leitura. Fantástico isso. Como eu falei para vocês, eu considero e respeito todas as literaturas, né? Existem vários segmentos de livros. Então, assim, eu respeito todos. Eu Certo. gosto de alguns específicos, e você falou um deles. Eu gosto muito da educação financeira. Eu gosto muito da questão de mentalidade, né? Então, eu mostrei para você aqui, ó, um dos livros que eu acho muito interessante. Esse aqui eu acho que é espetacular. Esse livro aqui é um dos livros mais lidos, só perde para a Bíblia. Esse aqui, ó. É ótimo, Como né? fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Esse aqui só perde em leitura. Esse aqui é o segundo livro mais lido do planeta. Eu recomendo que todo mundo, antes de deitar a sepultura, leia esse livro, cara. Leia esse livro aqui. Esse livro aqui é fantástico, né? Por que eu acho interessante? Na minha percepção, um dos segmentos que eu mais gosto é o que envolve inteligência emocional e trato com pessoas. Entendeu? Trato com pessoas. Porque como nós já estamos, né? Houve esse up aí, nós estamos vivendo a era das comunidades. Então, quanto melhor o nosso network, quanto mais a gente entender de gente, melhor serão os nossos resultados, né? E segundo um grande escritor que escreveu aqui, eu tenho vários livros deles aqui, ó, só para vocês darem uma olhada aqui. Nossa, uma pancada mesmo. Olha só, eu gosto muito desse, não é à toa que eu gosto muito desse camarada, né? Robert Kiyosaki, então tem alguns livros dele aqui, bem interessante. Então, segundo Robert Kiyosaki, o que ele diz? Que se a gente for especialista, olha só que interessante, né? O que os livros nos ensinam? Se a gente for especialista em resolver problema das pessoas, a gente fica rico. Então, a gente tem que aprender e pensar. O que fica de mensagem para nós hoje? Qual o problema? Qual que é a necessidade básica, diária das pessoas que eu posso resolver? Né? Tinha até uma amiga minha aqui que estava aqui agora, a Evelyn. Ela é da área da física, né? Ela tem mestrado, doutorado. Eu questionei ela sobre isso um tempo atrás. Eu falei, com todo o teu conhecimento que você adquiriu, pergunto para você, o que você pode agregar para a sociedade? Qual impacto você pode gerar? O que você, com o teu conhecimento, o que você pode melhorar no cotidiano das pessoas? E isso é válido para toda e qualquer profissão. O teu trabalho, o que você faz hoje, o que você pode fazer de melhor para as pessoas? Entendeu? Então, se a gente for especialista em solucionar problemas, segundo Robert Kiyosaki, a gente acha a mina de ouro. Então, os livros nos proporcionam isso. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, Cláudio, como eu falei para você, eu me questionei muito durante muito tempo por várias questões. Os livros hoje me trouxeram uma percepção da vida, uma percepção das pessoas, uma percepção de construção de riqueza. A minha percepção com relação a tudo isso mudou. Então, primeiro aspecto, construção de riqueza. Eu achei que foi muito impactante, que normalmente é o que mexe com as pessoas, né? Quando dá uma pegadinha no bolso, as coisas estão apertadas, então você busca conhecimento. A saída da zona de conforto faz as pessoas mudarem, né? Essa pandemia vai nascer muita startup, muita coisa diferente, muita coisa nova, porque a crise, o caos fazem surgir grandes ideias, fazem as pessoas
mudarem, sair da zona de conforto, buscar coisa diferente, buscar conhecimento, né? E eu, no meu momento de crise, fez eu buscar conhecimento, né? Então, hoje, na minha percepção com relação à produção de riqueza, é justamente isso. E o primeiro aspecto importante para mim é de que eu preciso construir ativos. Cedo ou tarde, todas as pessoas que estão assistindo aí, cedo ou tarde você vai precisar construir ativo financeiro. O que é um ativo financeiro? É uma forma de geração de renda que te permite gerar renda sem você precisar pôr a tua mão. Por quê? Porque nós temos uma necessidade permanente. Nós vamos precisar de dinheiro para morrer, Cláudia, é caro. Para morrer é caro pra caramba, cara, como é caro pra morrer. Meu Deus do céu, você não tem noção como é caro. Teu pai faleceu, né? Meu pai faleceu. A nossa sorte que nós tínhamos um plano funerário. Mas quando eu comecei a olhar os valores, eu fiquei assustado, cara, porque é caríssimo, é muito caro para morrer. Então, o que eu percebi? Meu pai faleceu em outubro do ano passado. Foi assim, eu que fiz todo o processo e tal. É muito caro. O que eu percebo? A gente tem um problema, um desafio permanente pro resto da vida, só que a maioria das pessoas tem uma solução temporária. As pessoas têm uma solução temporária. O que é? Um salário. Salário temporário, você tem que trabalhar 30 dias para receber. Então, você precisa construir um tipo de dinheiro, certo? Um mecanismo, uma forma de gerar renda que perpetue pro resto da tua vida. Que é um exemplo bem simples, caso de aluguel. Tá certo que aluguel agora também não está sendo um bom negócio, né? Eu tenho uns e os fundos imobiliários lá, tô um pouquinho assustado com os fundos imobiliários. Tá? Não é esse bicho todo, não. Lá. Não, então, eu tô acompanhando, tem alguma coisa na Bolsa de Valores e tal. Mas, eu fiquei meio tenso com tudo isso. Eu tô lá desde 2013, já acostumei. Ah, é? Então, você tem que ter um coração forte, né? Com as oscilações, um coração muito forte. Mas então, o que acontece? Os livros, né, esse conhecimento que não é nos fornecido na educação, seja ela... eu entendo que a educação financeira tinha que vir desde o ensino fundamental, né? Isso tinha que ser construído, esse hábito dos nossos filhos, né? Entender sobre educação financeira, a importância do dinheiro. Nos é construído um paradigma em volta do dinheiro, né? Que o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. Cara, isso é uma burrice, né? Perdão do termo, desculpe, o termo muito forte. Mas porque a questão financeira, ela é um pilar da nossa vida tão importante como o pilar amoroso, como o pilar social. Ele é um pilar da nossa vida. Tem que ser tratado e respeitado como tal. Ele é tão importante como os outros, né? Então precisa ser dado o devido valor. Respeitar isso, né? Então, isso não é ensinado para nós, né? É construído todo eu acho muito engraçado assim, porque às vezes se demoniza muito o dinheiro, só que se vive escravo dele. Então, o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. Excelente escravo. Então, nós temos que aprender o quê? A dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. Ser escravo dele, correr atrás dele a vida inteira, sofrer. Então, os livros e esse conhecimento que eu estou falando para você, Claudio, ele me deu essa percepção. Eu não quero ele como meu senhor, ele vai ser o meu escravo. Tá aqui, filha da mãe, trabalha para mim. Você vai trabalhar para mim, você não me domina. Você entende? E quando você consegue, a gente trabalha para isso e alcança isso, né? E essa percepção de entender que ele é um excelente escravo, você deixa de se preocupar com a questão financeira e, como eu falei para você, aquilo que realmente importa na vida, você dá o devido valor e consegue gozar com muita alegria disso. Então isso é espetacular. Um aspecto muito importante também é a questão emocional. O que eu percebi com todos os livros, né? E com toda com esse período que eu vivi dentro da indústria e tal, eu percebi que, né? E aí alguns profissionais, né, alguns autores, eles têm aí uma diferença de porcentagem, mas eu percebi, segundo vários autores, e também tive essa percepção por viver dentro das indústrias, de que mais de 80% das demissões e dos insucessos das carreiras das pessoas tem muito a ver com o QE, que é o quociente emocional, e não por competência técnica. Você percebe? Então, as pessoas às vezes estudam e focam tanto na competência técnica, mas que a competência emocional é deixada de lado. Então, o que acontece? O sistema educativo nos forma assim. Você é avaliado de forma individual. Certo? Você é avaliado a vida
inteira de forma individual, cara. A vida inteira. E o primeiro, olha só, que é isso, eu fico doido com isso. É o primeiro requisito para que você seja um bom profissional quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Você tem habilidade para trabalhar em equipe? Mas eu passei a vida inteira sendo avaliado de forma individual, meu amigo. Rapaz, eu nem sei o que é isso. Eu não sei o que é trabalhar em equipe. Eu sempre trabalhei sozinho, trabalhei por mim. Interessante, né? Sim. E, cara, mas não pode, não. Vocês não podem exigir isso de mim. Não, você tem que ter habilidade, você tem que ter habilidade de trabalhar aqui. Mas eu não fui treinado para isso. As pessoas não têm coragem de falar isso na entrevista de emprego. Não, eu tenho sim. Não, vixe, nossa, eu me relaciono super bem com as pessoas. E não é verdade. O que acontece? Quando você entra para o mercado de trabalho tradicional, você é massacrado, porque você não tem inteligência emocional para lidar com pessoas, para lidar com conflito, porque você não é treinado para lidar com conflito. Você entende? Então, o que eu percebi? E aí tem um livro que eu gosto, 2 livros aqui que falam sobre isso, cara, é muito legal. Ó, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Cara, esse livro, Daniel Goleman, eu recomendo, fantástico. Foi o último livro da gente aqui da escola. Esse livro é fantástico. É técnico, né? Bem técnico. É bem denso. Um outro livro que também é bem denso e eu gosto muito é esse aqui, ó. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, é um segmento são livros que eu sou apaixonado, porque uma das coisas que eu considero mais difícil, Cláudio, mais difícil das pessoas, o desafio muito grande das pessoas é o autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. As pessoas não conhecem a capacidade que elas têm de desenvolver, capacidade criativa, capacidade de construir, a capacidade de vencer desafios, a capacidade de dar a volta por cima. As pessoas não têm essa percepção. Você entende? É mais ou menos como você tem uma figurinha muito batida, né? Que é um elefante amarrado lá num galinho de árvore, lá, ou num pé de uma cadeira, né? Ele não sabe o potencial que ele tem. Então, quando eu tive essa percepção, eu falei, cara, eu posso tudo que eu quiser. Eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa capacidade. Comecei a acreditar mais em mim, né, baseado no conhecimento que está no livro. Eu falei, cara, fantástico. Fantástico. Aí eu comecei a me priorizar. Então, os livros me deram essa percepção fantástica da vida, sobre as pessoas. E outro ponto para fechar esse requisito é assim. Hoje, o que vende, o que é vendável na mídia é notícia ruim. Né? É notícia ruim. Verdade. E quando se dá muito ênfase à coisa ruim, a notícia ruim, assassinato, as coisas ruins, o que acontece? O que a mídia faz? Só pra você ter ideia. Eu não assisto TV, cara. Tenho pavor de jornal. Eu também não. Nada disso. Não consumo nada disso. Cara, eu vou ler livro, cara. Não leio. Não consumo nada disso. Nenhum tipo de informação negativa. Se eu quero ter alguma informação relacionada ao governo, eu vou no portal de transparência, eu entro lá e vou buscar lá. Mas não busco informação de terceiros, né? Então, não consumo esse tipo de informação, principalmente informação negativa. E o que eu percebi com tudo isso? Quando eu comecei a estudar? Para resumir, eu comecei a acreditar nas pessoas. Cláudio, eu acredito que o bem, ele superabunda o mal em todos os aspectos. Enquanto tem uma pessoa, um mau elemento, fazendo uma coisa errada ou tirando uma vida, se eu for pegar isso como estatística, quantas coisas boas e quanto coração bom, quanta pessoa benevolente, quanta pessoa altruísta está executando ações positivas, impactando vidas, criando legado, mudando vidas. Só que isso não vende, Cláudio. Isso não dá ibope. Então, os livros e todo esse conhecimento me fez acreditar nas pessoas. Então, cara, eu amo o meu país, eu acredito nas pessoas. Eu acredito no bem. Você entende? Então, essas são as percepções que eu tenho hoje sobre todo esse conhecimento me permitiu. Um outro ponto muito importante também, para fechar a questão dos livros, e é um autor que eu amo também, cara. O cara é espetacular, tem mais de 40 títulos, que é John Maxwell. Cara, esse cara é fantástico, os livros dele são fantásticos. Justamente porque, o que trata? Lembra que eu falei para você do quociente emocional e o trato com as pessoas? Nós estamos vivendo a era das comunidades. Quem tiver melhor network. Então, quanto mais conhecimento eu tiver de liderança, o Brasil clama por líderes. As pessoas clamam por
um líder. As pessoas precisam ser lideradas, precisam de gente boa na frente, pessoa positiva, pessoa proativa, pessoa preocupada com pessoas. Então, cara, é fantástico. Então, esse é um dos meus autores aí também Ô, espetacular. Felipe, só me diz aí quanto tempo que tá de live. Cara, nem sei onde é que tá essa informação. Onde tem o ao vivo, aí você aperta lá que aparece o tempo. Vamos lá! 46 minutos, Cláudio. Passa rápido. Ah, tá, é 1 hora só. Então, Felipe, Legal. uma coisa que eu fiquei de perguntar, eu fiz uma live com o Sergião lá de Palmeira, sabe, conhece, né? Sim, Platina. um amigão meu, cara. Fiz com ele e com o Geraldo, esqueci de perguntar, cara, o Geraldão também, sobre o poder do subconsciente lá, se essa poder que a gente tem na mente, a gente não sabe trabalhar. Exatamente. Então, eu não sei se você, eu gosto muito, tem um livro que eu tô lendo agora, que é A Lei da Atração. Cara, é fantástico. Eu comecei, e justamente mais ou menos dentro dessa pegada, o que eu percebo que o que basicamente o livro fala? E a gente vive pequenos detalhes desse poder da lei da atração, o poder do subconsciente, é justamente isso, né? Basicamente, o que eu me policio todo dia, eu pego muito no pé da minha esposa, que basicamente é assim, o poder do subconsciente, falando da lei da atração também, que tudo aquilo que a gente aplica energia expande. É como se fosse pegasse uma lupa, né? Quando você vai no sol, você pega uma lupa. Quando você concentra a luz do sol num ponto, o que acontece? Aquilo pega fogo, então ele expande. Então, o que eu percebi é que eu deixei de aplicar, de investir energia nos problemas, porque quanto mais você remói os problemas e as dificuldades, mais você atrai o mais do mesmo. É o que a lei da atração diz. Aquilo que você aplica energia é o mais do mesmo. Então, se eu aplico energia em coisa ruim, por isso que eu não gosto por isso que eu filtro muito. Amo todas as pessoas. Como eu falei para vocês, eu acredito nas pessoas. Mas eu sou prioridade. Então, quando eu percebo, eu também não preciso empurrar a minha ideologia, os meus conceitos para ninguém. Eu não empurro isso na garganta de ninguém. Mas se eu percebo que tem alguém que às vezes a pessoa é muito negativa, a pessoa muito para baixo e tal, então de forma educada, né? Eu sempre gosto de me posicionar, né? Não impondo isso para ninguém, não preciso impor. Não existe verdade absoluta, né? Mas eu tenho meu ponto de vista de enxergar a vida e as pessoas. Mas quando eu percebo que há este ambiente, essa parte dessas pessoas, eu acabo filtrando bastante isso, entendeu? Então, porque Certo. também, né? O que diz que vários autores dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, dos últimos 5 livros que a gente leu e dos últimos 5 lugares que a gente foi. Nós somos a média disso. E aí eu gosto de sempre dar aquele exemplo assim. Quantas vezes, Cláudio, os nossos pais, os nossos avós, tios, né, pessoas, quando a gente era novo, falavam assim, não anda com esse menino não presta, não anda com esse menino faz coisa errada. Daí você falava, eu lembro que eu falava isso também, né? Falava, capaz, eu não vou me envolver com isso, eu não sou assim. Só que não adianta. Não adianta. Se você andar com pessoas negativas, pessoas que reclamam, maldizem, e tem pessoas que têm o hábito de fazer isso. É o hábito de reclamar, é o hábito de consumir notícia ruim. Tem gente que lê o jornal 7 horas da manhã para poder compartilhar notícia ruim já. Ela quer ser a primeira, ela quer sabe? Já quer falar ó, quem morreu, quem matou, aonde roubou. Você entende? Então, se você anda com pessoas dessa forma, pensa desse jeito, mesmo que você não queira, você vai se tornar uma pessoa igual. Só que isso é válido para os dois lados. Então, vamos lá. Se você anda com pessoa, e aí isso para mim mudou toda a minha vida, Cláudio. Isso é um ponto muito bacana dentro hoje do que nós fazemos hoje, dentro do nosso modelo de negócio. O que eu acho interessante? É você viver com pessoas positivas, pessoas que não reclamam, e principalmente, gente, olha só, pessoas com propósito de vida. Cláudio, isso faz toda a diferença. Nem que você não queira, você vai se tornar uma pessoa positiva, você vai se tornar uma pessoa otimista, uma pessoa de fé e uma pessoa de propósito. Se você anda com pessoa de sucesso, nem que você não queira, você vai se tornar uma pessoa de sucesso. Você entende? Então, isso funciona para os dois lados. Então, é muito importante a gente ter essa avaliação com quem a gente se relaciona.
O que eu acho mais interessante, o que transcende tudo isso, na minha percepção, é quando você tem isso internalizado dentro de você. Exatamente, evoluir todo dia, Dani. Exatamente. Quando você tem isso internalizado dentro de você e você transpira isso e inspira as pessoas, então, o que eu luto todo dia, Cláudio? É eu me tornar uma pessoa que possa inspirar as demais. Mesmo que aquela pessoa que conviva comigo seja... Quando eu falei para você, a gente não repudia ninguém. Mesmo que a pessoa seja negativa, mas que da minha boca saia uma palavra positiva. E que isso possa impactar a vida das pessoas. Então, óbvio, isso é interno. Né? Nós externalizamos aquilo que nós temos dentro de nós, né? Então, eu gosto de internalizar e faço isso. Não é uma pílula, né? Isso é um trabalho, é um exercício diário que a gente faz, né? Então, a gente internaliza isso, vive isso, para poder transpirar isso. E aí, por consequência, aqueles que nos rodeiam, né? A gente consegue impactar essas pessoas, né? Tem um grande amigo, você conhece, né? O Anderson Barbosa. Quando ele fez o curso de PNL, né? Programação Neurolinguística, foi perguntado para ele assim, qual que era o objetivo dele com o curso. Ele falou, eu quero mudar minha esposa. Eu quero mudar os meus filhos. Ele falou, cara, eu vou falar uma coisa para você. Você não vai mudar ninguém. Você não vai conseguir mudar ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você mudar, por consequência, as pessoas mudam também. Então, as pessoas que te rodeiam vão mudar também. Então, eu acredito muito nisso, Cláudio. Muito nisso, né? Você falando da questão do poder do pensamento, isso é muito poderoso. Eu falo sempre que nossas palavras têm poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala também. Né? Porque às vezes então, Felipe, pode falar. Rapidinho aqui, um colega pediu para me perguntar para você, os jovens que estão terminando o ensino médio, né? O que você diria para um jovem que terminou hoje? O ensino médio? Olha só. Ai. Tá difícil, né? Eu fiz um trabalho dentro da PUC, uns tempos atrás. Eu fui falar sobre empreendedorismo para os alunos do terceiro período de administração da PUC, aqui em Curitiba. Cláudio, eu falo para você, eu fui muito entusiasmado. Cara, que oportunidade ímpar. Eu falei, cara, eu vou dar um beijo na bochecha desse professor. Né? Fui convidado para fazer um trabalho lá, mas eu confesso para você que eu fiquei um pouco desapontado. Justamente pelo fato, assim, ó. O que eu percebo das pessoas que estão terminando o ensino médio e entrando na faculdade? Infelizmente, né, a gente tem eu considero que esse modelo educativo nosso é muito ruim, porque as coisas evoluíram. O nosso modelo educativo, Cláudio, é o mesmo de 100 anos atrás. Por que o nosso modelo educativo de ensino foi formado? Ele foi instituído para formar mão de obra massiva. Você entende? Então, só que isso não foi alterado. São poucos os professores que têm a liberdade ou se dispõem a pensar e fazer essa criançada pensar diferente. Então, a minha opinião, primeiramente, é pensar fora da casinha e entender que um curso superior, ter um diploma, porque hoje as pessoas entram na faculdade, elas não buscam, a grande maioria busca um diploma, porque o mercado de trabalho te exige um diploma e não habilidades. Então, primeiro ponto para essa molecada é buscar conhecimento sobre educação financeira e entender que o quanto mais cedo eles entenderem que é necessário eles construírem ativos, e nós sabemos, né, quanto mais cedo você tiver a condição de entrar na Bolsa de Valores, né, porque hoje um aplicativo no celular com R$13,50 você já inicia fundo imobiliário, meu amigo. Sim. Né? Tem ações. Tem um fundo aí, de R$4. Tem fundo de R$4. Tem ações de R$4, R$5. Tá na Faria Lima ainda, em São Paulo. Você imagina, olha só que interessante. Então, o quanto antes você desenvolver esse conhecimento de construção de ativos, né, desenvolver a habilidade de inteligência emocional, melhor. E desapega, principalmente com relação a diploma. É importante. O que eu recomendo para as pessoas que estão próximas de mim, eu trabalho com bastante jovem também, é que se você quer desenvolver uma profissão, todas as profissões são honrosas.
Mas que tal se você desenvolvesse uma profissão por paixão? Cara, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que têm paixão por animal. Por exemplo, cara, você quer ser veterinário, mas que você faça por paixão, não por dinheiro. Né? Que você, hoje, jovem, Boa. que está saindo do ensino médio, que você trabalhe por liberdade e não por dinheiro. Esse é o principal ponto. Essa frase tem que martelar sua cabeça todos os dias. Trabalhe por Legal. liberdade, não trabalhe por dinheiro, certo? E outro ponto muito importante. O que você pode fazer que vai criar um legado, um impacto na sociedade? Você precisa pensar sobre isso. O que você pode fazer para as pessoas, né? É desenvolver esse sentimento altruísta. É o que você puder resolver o problema das pessoas, você vai encontrar uma mina de ouro, né? E encontra uma liberdade financeira. Então, essa seria a minha dica primordial para quem está saindo aí do ensino médio. Só me diz o tempo aí, Felipe. Vamos lá, 57 minutos, Cláudio. 3 minutinhos aí para finalizar. Então, vamos... Deixa as considerações finais aí, o que você quer dizer? Eu quero agradecer a oportunidade, né? A gente poder compartilhar essa nossa perspectiva, né? Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa bastante otimista, ainda frente às dificuldades. Eu sofro pelos meus amigos, né? Pelas pessoas aí que por todo esse processo que está acontecendo, né? Não tem um ativo financeiro, não construiu. Hoje, para nós, né? A gente fala muito de ativo financeiro, a gente fala muito de o que eu estou achando interessante, o que eu estou usando hoje essa pandemia para o desenvolvimento do meu negócio. Hoje as pessoas estão vivendo um processo onde eu já vivia. Então, bem na verdade, esse negócio de isolamento social, quarentena, não mudou muito a minha rotina, porque eu já trabalho home office. Sempre, há 3 anos que eu trabalho home office, né? Eu estou dentro do meu escritório aqui em casa. Nós trabalhamos para a construção de ativos, né? Com pandemia ou sem pandemia, com quarentena, sem quarentena, com isolamento ou sem isolamento, os meus rendimentos estão caindo todo mês. Você entende? Então, muita gente está sendo penalizada porque não está conseguindo desenvolver seu trabalho. Então, porque não construir um ativo financeiro. Então, acho que já está encerrando, né? Já está encerrando. Mais 2 minutos, 1 minuto e meio. Então, pensem sobre isso. Construção de ativos. O que eu preciso fazer para construir ativos? Como construir ativos financeiros, né? E entender que todo esse processo, que tudo aquilo que aconteceu daqui para frente, tenha como um ensinamento. Seja um entusiasta, seja uma pessoa positiva. Eu tenho certeza que daqui para frente muita coisa boa vai acontecer. Nós estamos fazendo vários projetos aí. Eu falo para você, nunca trabalhamos tanto e nunca desenvolvemos tanto por conta dessa retirada nossa da zona de conforto, de certa forma. Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, apesar dos pesares, né, de tudo que está acontecendo aí, das mortes, tudo, a gente fica penalizado por isso, mas a situação me fez também crescer muito, certo? Pensem sobre isso. Obrigado pela oportunidade. É muito bom conversar sobre isso, sabe que é o assunto principal e que a gente ama. Eu estou adorando, cara. Certo? Muito legal. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela presença de todos, todos aí participando, muita gente participando. A Dani, um abração para você e para todos que participarem. Muito legal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, Cláudio. Até mais, hein? Valeu. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.